Olá, estudantes de filosofia das segundas séries do ensino médio. Hoje o nosso assunto é polêmico, sobre as questões de gênero e sobre o problema da mulher. Quando nós falamos em tal assunto, nós estamos a refletir sobre a condição da mulher na sociedade, a situação da mulher na sociedade, como a mulher é observada e o que foi imposto sobre a mulher, em outras palavras, o que se espera da mulher. E o interessante é que as próprias mulheres se incumbiram na tarefa de pensar sobre si mesmas. Tanto no exterior como no Brasil, vê-se muitas intelectuais, muitas ativistas, refletindo sobre sua própria condição, sobre o seu próprio estado. E eu comecei a reflexão com a famosa filósofa Simone de Beauvoir, que escreveu um clássico do assunto chamado O Segundo Sexo. Essa intelectual tem uma famosa frase que às vezes é mal interpretada. Ela afirma que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E quando ela fala que não nasce mulher, mas se torna mulher, ela está a indicar o problema do gênero. Ela está a indicar o que a sociedade estabeleceu ou o que a sociedade conceitualiza sobre a mulher. E quando nós falamos o que a sociedade conceitualiza sobre a mulher, nós estamos admitindo que essa conceitualização é estabelecida pelos homens que detêm a interpretação da história. Quando nós falamos em gênero, eu peguei esse termo do dicionário Olet, é estabelecido o seguinte: gênero é um conceito que engloba todos os grupos com características básicas comuns no universo ou classe de seres ou coisas. Quando Simone de Beauvoir fala que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, e esse tornar-se mulher é enquadrar-se num gênero, ela está gritando contra o estabelecimento da mulher dentro de um conceito fechado do que os homens propuseram que são as mulheres, o que representa o gênero feminino. Simone de Beauvoir fala que a humanidade é masculina e que quando o homem elabora ideias sobre o gênero feminino, ele elabora a partir de si mesmo. Isto é, o que ele entende por mulher, o que ele pretende que seja mulher. E ela problematiza que é tão masculina a humanidade que podemos usar a nomenclatura, o termo homem, para representar a própria humanidade. Quando nós lemos a saga de Adão e Eva no livro bíblico de Gênesis, olha como a mulher ela é definida
e existe a partir do homem no conceito masculino. Disse a narrativa que ela é feita a partir das costelas de Adão para ser a sua ajudadora. Logo, nessa ideia, segundo Simone de Beauvoir, é colocado a mulher de forma heterônoma, ou seja, alguém que não existe para viver a sua autonomia, alguém que existe para um outro. É também ideia de Simone de Beauvoir que a mulher precisa se mover para deixar de ser objetivada pelos homens. Existe uma reificação ao qual a sociedade, com suas normas, com sua moralidade, com seus costumes, objetivaram a mulher, fizeram a mulher segundo os interesses dos homens, ou transformaram o gênero da mulher para ser serviçal dos homens. É muito normal nós testemunharmos mulheres como serviçais dos seus maridos. Toda a liberdade ao homem e todo limite à mulher. Contra esse limite é que essas autoras, que hoje são chamadas de feministas, se levantaram. No Brasil, na efervescência desse modelo político que foi chamado de bolsonarismo, veio a uma conferência a filósofa estadunidense Judith Butler. E quando ela esteve no Brasil, um grupo se levantou contra suas ideias, um grupo que defendia a família tradicional. E quando você estuda a família tradicional, você percebe prontamente os limites que são colocados para a mulher. O homem é o mandatário e cabe à mulher seguir as suas diretrizes. Porque o que foi conceitualizado para o gênero feminino, o gênero mulher, foi aquela da ajudadora, da parceira. Mas esse gênero feminino não contempla a mulher nas posições proeminentes na sociedade. E quando a mulher alcança esse status de primazia, os homens a enxergam com rejeição e com estranhamento, porque ela está fora da conceitualização que lhe foi imposta pelo gênero mulher. Judith Butler afirma o seguinte: a cada um de nós é atribuído um gênero no nascimento, o que significa que somos nomeados por nossos pais ou pelas instituições sociais de certas maneiras. Às vezes, com a atribuição do gênero, um conjunto de expectativas é transmitido. Esta é uma menina, então ela vai, quando crescer, assumir o papel tradicional da mulher na família e no trabalho. Este é um menino, então ele assumirá uma posição previsível na sociedade como um homem. Olha o que é interessante. No entanto, afirma Butler, muitas pessoas sofrem dificuldades com sua atribuição. São pessoas que não querem atender àquelas expectativas e percepção que têm de si próprias. E a percepção que têm de si próprias difere da atribuição social que lhes foi dada. Ou seja, o problema do gênero é que ele impõe limites de atuação a um ser individual. Por que sobre a mulher foi colocada essas regras?
Por que eu não posso ser diferente? Ou até mesmo um homem, por que eu não posso pensar e agir diferente? Para o lado dos homens, quando se fala o gênero, sobre eles era colocado um peso. O homem não chora. O homem tem que ser forte. Então, boa parte dos garotos negava a sua angústia porque o gênero masculino atribuiu a ele essa posição de sujeito rígido. E é por isso que o homem, em sua maior parte, é enrijecido por conta desse ideal de força que o gênero masculino lhe impôs. Então, Butler falou o seguinte: esses gêneros, a conceituação dos gêneros, fazem com que pessoas sejam constrangidas a viver um modelo que não faz parte de suas expectativas como pessoa. E eu vejo muitas críticas, principalmente religiosas, a essa questão. E muitas críticas, elas existem, muitas por conta do chamado preconceito, ou seja, da falta do conhecimento do conceito. E o que essas filósofos querem falar é que não existe ninguém que por nascimento nasça como mulher no sentido do gênero que foi imposto, ou seja, ninguém nasce como menina delicada, ninguém nasceu como dona de casa, ninguém nasceu como alguém que tem como atributo cuidar do seu marido. Ninguém nasceu assim. Esse gênero não existe. Porque o gênero já vem com as suas conceituações. Mulher é assim. A própria ideia de gênero indica isso. É uma coisa fechada. Por exemplo, uma raça, quando falamos de um animal para o outro. Você estuda uma raça, você estuda uma característica de determinado animal. Quando se impõe um gênero sobre ambos os sexos, está a se impor um modelo fechado e que muitas vezes não se enquadra com as características pessoais. Por que a mulher não pode jogar bola? Por que um professor não pode ser um pedagogo e dar aula, por exemplo, em uma escola de educação infantil? Olha como que é curioso, olha o que o gênero, olha o problema que o gênero impõe. Porque sobre o homem é colocado a ideia de virilidade, então um professor de ensino infantil é estranho para a sociedade porque não se enquadra no enrijecido gênero estabelecido pelas convenções sociais e de matriz masculina. É muito importante pensar sobre nossa situação. Eu estou numa posição inadequada por ser homem, mas é importante também que homens que percebam a necessidade da autonomia da mulher, é necessário que também esse homem desenvolva a empatia com a questão da mulher. Da mesma maneira que não somente o negro deve lutar contra o racismo, da mesma maneira, não é apenas a mulher que deve lutar contra o machismo. O racismo não é um problema apenas do negro, é um problema também do branco, e o machismo não é um problema apenas da mulher, é um problema também do homem. No Brasil, uma das grandes intelectuais que ganhou proeminência, Djamila Ribeiro, ela destaca uma outra faceta que nós vamos abordar agora. Ela fala que não é possível falar de gênero sem incluir classe e cor de pele, já que o próprio racismo cria uma hierarquia de gênero, colocando a mulher negra em situação de maior vulnerabilidade social.
a Djamila, ela propõe a adoção de um conceito que está em voga entre as intelectuais feministas e negras. Chama-se interseccionalidade. O que isso indica? Esse conceito acadêmico indica que há problemas que cruzam o caminho ou a realidade das classes que são desfavorecidas. Há problemas que se aproximam, há problemas de classes que se cruzam. Ou seja, o preconceito das classes estabelecidas socioeconomicamente, que alcança a mulher, a imposição sobre a mulher, que é vivenciada pelas classes estabelecidas, pelas classes econômicas estabelecidas, também, de uma outra maneira, se coloca sobre a pessoa do negro. Se coloca também sobre a pessoa do nordestino. Essa questão do desprezo de classe, ela alcança as variantes sociais. A interseccionalidade indica que o sistema de opressão, eles se cruzam, relacionando raça, gênero e classes sociais. A partir do quê? Do movimento ideológico de exclusão. Com essa ideia, a mulher não deve apenas lutar pela autonomia da mulher, pelo empoderamento feminino. Ela deve lutar pelo empoderamento feminino, contra o racismo e contra a desigualdade de classes. Porque são 3 problemas que se juntam. Se eu fosse colocar esse entrecruzamento, eu poderia colocar de forma ilustrativa o problema da interseccionalidade. Como eu já falei, é difícil ser mulher. Porém, é mais difícil ser mulher negra. É difícil ser mulher negra. Porém, é mais difícil ser uma mulher negra e imigrante. É difícil ser uma mulher, ser mulher negra e ser mulher negra e imigrante. Mas é mais difícil ser mulher negra e ser mulher imigrante e, ao mesmo tempo, ser mulher pobre. Portanto, como esses problemas se cruzam, faz necessário que a mulher assuma o todo, ou seja, se coloque contra todas as ideologias de exclusão social, sejam elas de gênero, de raça, de etnia e de condição social. Eu finalizo levando à reflexão que, apesar das várias intelectuais e ativistas, apesar desse engajamento dessas notáveis mulheres, o problema da mulher persiste. Em sua obra, Simone de Beauvoir indica que a mulher só vai se emancipar quando rejeitar a submissão imposta pelo homem, pelo machismo, e se engajar politicamente pela sua autonomia, pelo seu empoderamento. Só haverá efetiva emancipação da mulher quando ela alcançar
os meios políticos para manusear os seus interesses fundamentais. Sem esse engajamento, o homem permanecerá na sua cômoda situação de definidor do gênero e dos caminhos da mulher. Através do recurso do poder, desenvolvendo leis que favoreçam a sua condição, a mulher poderá finalmente mudar essa situação e transformar a sua condição como uma sujeita autônoma e senhora de si mesma, de seus gostos e de suas vontades. E que assim seja. Que mais homens desenvolvam empatia em relação à autonomia e à luta da mulher. E que, principalmente, mais mulheres se engajem para alcançar a autonomia sobre si mesma e sobre os seus caminhos. Saúde!